prefeito Sérgio, amigo Serginho, o nosso vice-prefeito, presidente Osni, a vereadora Márcia, em nome dela e da primeira-dama Alcil, todas as senhoras aqui presentes, registrar a minha alegria, Sérgio, de poder estar aqui, não apenas participando desse ato de inauguração, dessa obra que a gente sonhou e esperou por algum tempo, mas por perceber, Daniel, Jefinho, Cadeira, os nossos vereadores, aqui, todos nós, perceber que, pelo que foi dito e pelo que se verifica aqui em Itapuá, nós estamos numa cidade em construção. Porque vamos ter a inauguração da Câmara de Vereadores, andamos aí pelas ruas, muitas obras acontecendo na cidade, a Casa da Cultura sendo entregue, mas depois é o CRASE, quer dizer, é uma cidade que está avançando, evoluindo, como todos nós que gostamos de Itapuá queremos, E eu fico feliz, especialmente, em poder, de alguma forma, contribuir com Itapuá. Não contribuir, retribuir o carinho que eu sempre tive aqui em Itapuá com a água, que é o nosso secretário dessa pasta. A gente, na vida e na caminhada política da gente, a gente vai fazendo amizades, vai assumindo compromissos e durante o nosso exercício do mandato e a força política que a gente conquista, se é que podemos dizer assim, a gente tem que transformar em algo palpável, em algo que possa ser usufruído pela população que a gente tem que representar. Então, aqui está uma ação do nosso mandato, o mandato que vocês me deram, que Itapuá me deu. Então, é uma conquista de todos nós juntos, não é do normal, está lá em Brasília, cada voto que eu dou lá tem que expressar o sentimento da gente da nossa região que eu tenho que representar. E também, cada recurso que eu tenho disponível lá, eu tenho que fazer ele voltar em benefício dos municípios da nossa região, e assim a gente tem que procurar fazer ao longo da nossa trajetória e da nossa caminhada política. Aqui são muitas coisas que nós fizemos, mas muito mais nós vamos fazer ainda, Vamos fazer muito mais. Vocês podem contar com a gente, especialmente essa inauguração, e eu tenho dito aos prefeitos que me procuram especialmente no último ano, eu sempre, como fui secretário de obras do governo, quando o Luiz Henrique era governador, secretário de infraestrutura, então o negócio era fazer asfalto, fizemos pavimentação em 50 e tantos municípios que não tinham, encaminhamos um monte como esse acesso aqui ao Porto de Itapuá, e assim foi uma loucura. Eu disse, não, esse mandato aqui, esse ano eu quero dedicar as minhas emendas a outras coisas, que não apenas obras de pavimentação, pontes ou equipamentos para esse fim. E aí, coloquei muita coisa na área de educação, na área da saúde e também na área da cultura. E tem sido bacana. E na área de assistência social também. Hoje nós tivemos com a nossa secretária lá visitando algumas ações nossas. E tem sido muito, muito interessante. Porque, e eu quero fazer aqui uma referência muito breve, mas preciso fazer. Imagine vocês em Itapuá, que está experimentando esse crescimento econômico agora, interessante, por conta dos investimentos de porto, de empresas que vão chegar aqui. Isso tudo é muito bonito, é muito bom, ajuda, impulsiona a economia. Mas Itapuá é uma cidade turística, acima de tudo. O espírito de Itapuá, a nossa bela Itapuá, é uma cidade litorânea que vai fazer turismo e vai fazendo turismo de qualidade. E turismo não tem como dissociar do meio ambiente, não tem como dissociar da cultura, não tem como. Por isso eu quero cumprimentar aqui a vocês que mantêm essa cultura, as duras penas, mas mantém. Isso é que faz as nossas pequenas cidades charmosas, a nossa cultura, nossa, de verdade nossa, que aqui está representada por esse grupo aqui, e assim por diante. Então, essa é Itapuá que nós queremos e o que eu quero poder humildemente contribuir para que Itapuá cresça. É bom que cresça, mas que cresça acima de tudo com qualidade, que cresça preservando a sua cultura, que cresça oferecendo oportunidade a todas as pessoas, não oportunidade apenas de emprego e renda, mas oportunidade de serem felizes aqui nessa terra abençoada por Deus. Por isso, Serginho, muito obrigado aqui por proporcionar essa oportunidade de estar aqui junto com vocês e desejar sucesso
a sua missão como prefeito, mais uma vez, dessa cidade, aos nossos vereadores, nossa vereadora, enfim, e dizer que conta comigo, como um amigo, para tudo que der e vier, para as boas causas de Itaporã. Muito obrigado, um abraço grande, uma alegria estar com vocês.